Olá, meus irmãos e irmãs. Iniciamos o mês de agosto, em pleno domingo, e a liturgia vai nos falar que Jesus é o nosso pão da vida. As leituras, retomando a experiência do povo de Deus no Antigo Testamento, pedindo alimento no meio do deserto, o Senhor envia o maná. Isso é uma prefiguração do que vai acontecer no Evangelho quando Jesus multiplica os pães e distribui a multidão. Então nós podemos hoje rezar a partir da leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, versículos 2 a 4 e 12 a 15. Ali nós vamos retomar esse evento onde a comunidade dos filhos de Israel no deserto começa a murmurar contra Moisés e contra Deus, porque estão caminhando pelo deserto, sentindo fome e lembram quanto alimento eles tinham no Egito. O que eles não percebem é a mudança que acontece na situação da vida. O que é melhor? Ter muita comida e ser escravos, ou passar dificuldades, mas caminhar como comunidade de homens livres? Esta é a questão. E o que está em jogo aqui, na verdade, não é simplesmente passar fome ou ser saciado, que é uma necessidade básica de todos nós, mas a confiança em Deus, a confiança de que o Senhor provê, ou a desconfiança. O Senhor se preocupa realmente com a situação do seu povo, com a nossa situação, e vem em nosso socorro? Cremos realmente nisso? Esta era a questão que estava ali presente. A segunda leitura da missa de hoje é tirada da carta aos Efésios, capítulo 4, 17, depois 20 a 24. Irmãos, eis o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se ele é que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em perfeita justiça e santidade. Pois bem, irmãos e irmãs, aqui nós temos o que o Senhor espera de nós. Vamos continuar murmurando e querendo que o Senhor venha socorrer os nossos caprichos, nossas necessidades, ou nós vamos realmente nos abandonar e nos familiarizar cada vez mais com Ele, para que possamos viver essa vida sendo conduzidos pelo Senhor. Essa é a questão. Vamos continuar vivendo como homens velhos ou vamos revestir-nos do homem novo? O Evangelho é João capítulo 6, de 24 a 35. Só recordando esse longo capítulo, capítulo 6, onde nós temos esse discurso, chamado discurso sobre o pão da vida. Ele inicia com a multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta a multidão e a multidão fica saciada. E em seguida, Jesus caminha sobre as águas. E aqui é uma terceira cena, um dia depois do que havia acontecido.
Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram as barcas e foram até o encontro de Jesus, em Cafarnaum. E quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, mestre, quando chegastes aqui? Mas Jesus não é bobo, Jesus sabe o que se passa no coração deles. Por que estavam indo atrás dele? Porque era muito bom ser saciado com o pão. E aqueles sinais maravilhosos atraíam as pessoas. Hoje também não é muito diferente, não é mesmo? Talvez muitos de nós também nos deixamos atrair por coisas extraordinárias. Mas quando o Senhor aparentemente não se faz presente no nosso dia a dia, no cotidiano, começamos a nos lamentarmos e a reclamar contra Ele. Jesus diz claramente: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? De novo, pergunta equivocada, né? Será que o que importa é a gente cumprir uma série de coisas? Será que é isso que o Senhor espera de nós? Jesus havia mostrado desde o início que não. A única coisa que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos fé nele. E ele vai dizer então: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. E como eles não compreendiam esta linguagem e o significado do que Jesus dizia, eles voltam a insistir sobre pedir sinais. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Não haviam entendido nada, que o que o Senhor queria era uma adesão a Ele. E Jesus, então, respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Não entenderam até ainda que este pão era o Senhor. Então Jesus lhes diz abertamente: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. A fé de que se fala aqui é essa adesão amorosa, esse desejo de compartilhar da vida do Senhor. E esse discurso sobre o pão da vida, esse pão descido do céu, que é o Senhor, nos pede que nós compreendamos que o importante na nossa vida espiritual é até que ponto nós queremos que este alimento seja o alimento da vida eterna e não simplesmente o alimento material. Não que o alimento material não seja necessário, é muito necessário. Mas não podemos viver pensando que o Senhor vai simplesmente atender a pequenas ou grandes necessidades simplesmente materiais. O horizonte é muito maior. O que o Senhor quer é a entrega da nossa própria vida, assim como Ele fez isso. Quando Ele, na última ceia, pegou o pão, partiu e disse:
Este é o pão descido, o pão que eu quero dar para vocês, para salvar, para trazer a vida a vocês. É muito importante a gente perceber. Ali Jesus estava falando da entrega de si mesmo, total, para que ele pudesse ser o nosso alimento. Então vamos pedir ao Senhor nesse domingo que ele nos ajude a nos deixarmos alimentar pela Eucaristia, que é corpo dado, sangue derramado, e entremos realmente em comunhão com ele. Vamos pedir essa graça da comunhão com o Senhor, comunhão de vida, comunhão de destino, que nós possamos viver como ele viveu e também distribuirmos esse pão da vida às pessoas e ajudarmos as pessoas a perceber quem é esse Jesus, esse pão vivo descido do céu. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.